Bom dia, minha turma aí do quarto ano C da Escola Nossa Senhora do Amparo, né? Vamos para a nossa aula de hoje, nesta manhã de 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula de ciência. Você já acompanhará aí pelo grupo, né, a correção da nossa última atividade, que foi desde a página 12, tá? Até a página 15, né? A gente fez a correção dessa atividade, já tá aí no grupo. Então, como também já tá a agenda de hoje, né? A nossa agenda de hoje é da página 16 até a página 18, tá bom? E o nosso assunto de hoje é as células. Pessoal, falar das células eu considero algo de muita riqueza em conhecimento. O aprendizado precisa ser muito bom, porque é muito interessante falar das células, né? Então, assim, para o entendimento ficar melhor, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo explicando, um vídeo que possa estar explicando melhor para nós as células, tá bom? Então, vamos acompanhar o vídeo. Fala aí, professora. Quando observamos as coisas ao nosso redor, como as pessoas ou a natureza, com seus inúmeros animais e plantas de todo tipo, não pensamos muitas vezes do que esses seres são formados, e mais, que o que compõe todos esses seres vivos, por mais diferentes que eles sejam, é também a mesma estrutura. Nesse caso, as células. Para entender melhor o que são as células, precisamos primeiramente voltar no tempo, mais precisamente para a Inglaterra do século XVII, aonde um cientista e também arquiteto, astrônomo, físico, professor universitário, filósofo e também inventor chamado Robert Hooke inventou um objeto e que, através da combinação de lentes objetivas, conseguiu ampliar as imagens significativamente. Era o surgimento do microscópio, no modelo mais similar do que conhecemos hoje. Nesse mesmo tempo, porém na Holanda, também temos outro cientista chamado Antoine van Leeuwenhoek, que na mesma época também fez estudos e aprimoramentos de um equipamento com a mesma finalidade, ampliar imagens, e ambos, tanto o holandês quanto o inglês, contribuíram para hoje conhecermos este universo minúsculo, que chamamos de microscópico. Robert Hooke foi o primeiro a estudar em seu equipamento um pedaço de cortiça, aquela casca de madeira que muitas vezes se produz às rolhas de garrafa. Ao colocar um pedacinho de cortiça no seu microscópio, ele observou que essa cortiça possuía inúmeros poros, buraquinhos, cavidades, assim como um favo de um mel, e que ele era formado todo ele de uma mesma estrutura. E a isso ele deu o nome de cella, que, no latim, significa pequenas câmaras, que hoje nós acabamos por chamar de célula. Sobre as células, devemos dizer que todos os seres vivos são compostos por células, mas as células não são todas iguais. Entretanto, todas elas, sejam dos homens, dos animais e até mesmo das plantas, possuem uma estrutura básica em comum, que são elas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Cada parte desta tem uma função na célula. A membrana plasmática é a camada mais fininha, quase como uma película, que protege a célula. É quem controla tudo que entra e tudo que sai das células. Entram por ela águas, alimentos e também oxigênio. Já o citoplasma é a maior parte da célula. Ela está entre a membrana plasmática e o núcleo, uma parte gelatinosa, e é responsável por toda a parte de nutrição da célula. Por fim, temos o núcleo. É a parte central da célula. É também o local mais importante, porque é nele que está armazenado todo o histórico genético desta célula, o que a gente chama de DNA, sendo também o local responsável por toda a parte de reprodução da célula. Quanto à quantidade de células, nem todo ser vivo é composto por milhões delas. Existem seres compostos por apenas uma célula. Um exemplo é o caso da ameba ou amoeba, que são seres que vivem em águas,
podem ser salgadas, como do mar ou também água doce, se alimentando de algas e se movimentam por falsos pezinhos. Por isso, muitas vezes a gente chama elas de pseudópodes. Elas são um exemplo da forma mais simples que existe no planeta Terra, no sentido da vida, e existem há milhões de anos atrás, muito antes até dos próprios dinossauros terem passado por aqui. E claro, existem também os seres formados por milhões de células, como nós, seres humanos. E nós estamos na categoria dos pluricelulares. Pluri, muitos, muitas células, onde temos aproximadamente cerca de 10 trilhões delas em nós. Para finalizarmos, vale dizer que as células que compõem um ser vivo têm diferentes finalidades e funções. E normalmente, de acordo com o seu formato, está associado ao tipo de função que ela exerce. Quando várias células de uma mesma função se juntam, elas formam os tecidos. Quando tecidos diferentes e com funções específicas se juntam, formam os nossos órgãos, como por exemplo, o coração, a bexiga, o estômago. E já os órgãos, atuando juntos, formam um organismo. Como o quê? Como um cachorro, um gato ou até mesmo nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem, agora que você acompanhou o vídeo, conhece um pouco mais sobre a estrutura das células, né? A sua organização, tá? Você já tinha esse conhecimento das células? As células são a menor parte, né? A menor parte de um ser vivo. Mas existem células que a gente consegue ver a olho nu, tá bom? Como exemplo, o ovo e aquelas gotinhas, né, da laranja, do limão que a gente vê, são pequenininhas, né, mas ali são células, tá? São alguns dos pouquíssimos exemplos que a gente pode ver a olho nu. Então, vamos entender melhor a estrutura da célula vista a olho nu. A olho nu quer dizer que é sem a ajuda de lente, de microscópio, entendeu? Tá bom? Então, explica aí, professora, um exemplo de célula que a gente pode ver a olho nu. Tem o exemplo do ovo, que ele é perfeito, e da laranja. Então, vamos acompanhar? Apenas algumas são vistos a olho nu. Vou dar alguns exemplos práticos. Veja, esta figura, ela é a representação de uma célula, onde essa parte que envolve a célula é chamada membrana. Essa parte que fica dentro entre a membrana e o núcleo é chamado citoplasma, que é uma substância gelatinosa, e essa parte aqui é o núcleo. Então, a célula ela tem esses três, né, principais nomes, aqui, ó, membrana, citoplasma e núcleo. Mas ela tem várias outras coisas, não é apenas isso. Porém, vocês do 5º ano vamos estudar isso daqui. Vou fazer uma representação através de um ovo. Veja, eu tenho um ovo. Vamos representar esse ovo como se ele fosse uma célula. Essa películazinha bem fininha que a gente pode tirar seria a membrana. Membrana plasmática, por quê? Porque ela que envolve, protege, né? Então, essa aqui seria a membrana. Essa outra parte branca aqui seria o citoplasma. E se eu abrir o ovo, eu vou encontrar a gema, que é representada, ela representa o núcleo dentro da representação de uma célula. Porém, a gema de um ovo, ela pode ser considerada a única célula que pode ser vista a olho nu, certo? Porque a célula do corpo humano mesmo, a gente não pode ver ela a olho nu, nem as células dos vegetais, mas a gema do ovo, ela pode ser vista a olho nu e ela é considerada uma célula, certo? Acho que vocês entenderam nesta representação. Um outro exemplo de célula que pode ser vista a olho nu são os alvéolos da laranja, certo? Esses alvéolos, eles são as células que podem ser vistas a olho nu.
Então, a maioria são microscópicas, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu. Mas nós temos esses exemplos, que é a gema do ovo e os alvéolos da laranja. Então, agora que você já está bastante orientado, né? Já ganhou muito aprendizado a respeito das células. Então, vamos estudar nosso livro e resolver nossas atividades, tá bom? Então, página 16, as células, ó. Ao observar um pedaço de cortiça, que foi o exemplo aí do vídeo, né? Ao microscópio óptico, né? Aí o Robert Hooke, né? Percebeu que ela era formada por inúmeras pequenas câmaras vazias, né? Que ele a chamou de células. Isso tudo foi explicado aí no vídeo, né? Muito legal o vídeo deixou a gente muito bem orientado, tá bom? Então, e bom é que aqui no livro tá as imagens, né? Do vídeo. Legal isso, né? Muito legal. Então vamos lá. Na página 16 você tem a primeira questão, tá? Observe a imagem que mostra um corte de folha observado por meio de um microscópio óptico moderno. Foram usados corantes para tingir o interior da folha, tá bom? E aí você vê a opção A e a opção B. Na opção A, quais são as semelhanças entre a foto do corte da folha e a ilustração que representa a cortiça, né? Elaborada por Hooke, né? Então a gente vê a imagem da cortiça lá em cima e da folha aqui embaixo. E aí você vai ver as semelhanças, se tem algo parecido, né? Ou não, tá bom? Na B, o que são essas bolinhas, né? Que formam a folha, né? O que são essas bolinhas que formam a folha, né? O que seria, tá bom? Na página 17, tem os seres vivos são formados por células, né? Isso a gente também aprendeu no vídeo, né? Os seres vivos unicelulares, como as bactérias, né? São constituídos por uma única célula, por isso recebe o nome de unicelulares, né? Os seres vivos pluricelulares, né? Que são formados por mais de uma célula, né? Um girassol, por exemplo, é formado por milhões de células. E aí você vê a imagem do girassol. E lá no vídeo foi falado isso também, né? Seres vivos que são unicelulares, que são formados por apenas uma célula. E os pluricelulares são os outros seres vivos, né? Que têm inúmeras células, né? Para poder formar o tecido, os órgãos, né? E por aí vai, tá bom? Segunda questão, leia o texto e faça o que se pede. Alguns seres vivos unicelulares produzem o próprio alimento. Eles servem de alimento para outros seres vivos, que também se alimentam de animais pequenos ou grandes, né? Por que podemos dizer que um ser unicelular é um ser vivo, né? De acordo com o que foi dito, o que foi assistido e escutado no vídeo e o que você leu aqui, você vai tentar, né, formular essa resposta aí, tá? De acordo com o seu entendimento, tá? E a B, utilizando o que você sabe sobre animais e plantas, né, o seu conhecimento. Qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal? Por quê, né? Qual ser vivo citado no texto aí que está na segunda? Alguns seres vivos unicelulares produzem o próprio alimento. Eles servem de alimentos para outros seres vivos, né? Que também se alimentam de animais pequenos ou grandes, né? E quando pergunta, utilizando o que você sabe de animais, plantas, né? Qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal? Por quê, né? Aí você vai, de acordo com o seu conhecimento, com o seu entendimento, tentar responder. Aí você diz assim, tio, mas aí você poderia dizer a resposta para facilitar a minha vida, mas aí você ia aprender, né? Como? Você não tem como se eu lhe der já a resposta assim, né? De mão beijada, tá bom? Aí você diz, mas eu posso responder errado, tio, porque nessas aulas remotas a gente acaba não aprendendo o suficiente. Tudo bem, eu entendo isso aí perfeitamente, né? Mas
de acordo com os vídeos, de acordo com o que está escrito, né, sobre as células, dá para você formular sua própria opinião, tá? E você passa isso como resposta. Se vai estar certo ou se vai estar errado, não tem problema, porque na próxima aula, uma das primeiras coisas que eu faço nos primeiros momentos da aula é o quê? É fazer essa correção. Aí sim, aí você vai lá, aquilo eu tinha errado naquela resposta. Então, com a correção que você fez, eu consigo agora, né, fazer também a minha correção e deixar a atividade correta. Tá bom assim, pessoal? Beleza. E na página 18, que é a nossa última página do estudo de hoje, né, a organização das células, né, que isso também foi muito bem explicado nos vídeos, tá bom? A imagem a seguir, que no caso é a terceira questão aí na página 18, a imagem a seguir é um corte de raiz de uma planta, vista ao microscópio, tá bom? Né? Aí você vê a imagem da célula. As células que formam a planta são todas iguais? Aí você vê pela imagem se elas são todas iguais ou não, tá bom? Viu, pessoal? Então, essa é a nossa aula do assunto de hoje, tá? Que é sobre as células, né? O vídeo que vocês assistiram aí, ele é muito bom, muito esclarecedor. Espero que vocês consigam, tá? Aprender bastante sobre as células. Valeu, até a próxima aula.